E outra coisa também que a gente pode falar também é a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Das enchentes. E muita gente perguntando, né? E aí, Deus, como Deus permite isso? Você deve ter escutado muito isso, né? Qual que é esse entendimento, tragédias e o poder de Deus? Como a gente consegue entender essas coisas, né? Eu falei sobre isso ontem nas missas que eu celebrei, assim, É, né? Sobre essas situações. Engraçado, a gente ontem eu estava no Pará ontem à noite, hoje eu tô aqui em São Paulo, né? Assim, que sério. loucura isso, né? E eu falei para o povo sobre isso, assim, as tragédias humanas, as mortes, as tragédias que acontecem, que tantas vezes é inevitável que a gente se questione, né? Onde está Deus? É, Papa Bento XVI, quando ele visitou o campo de concentração em Auschwitz, ele fez exatamente isso, que ao meu ver foi uma oração ali. Onde estava Deus, é. né, que permitiu tudo isso? A gente não encontra respostas. É por isso, assim, que diante disso, não adianta eu chegar lá, sei lá, alguém que está enlutado e dizer: isso aqui foi vontade de Deus, aceita, né? Qual é a imagem que a pessoa vai ter de Deus se eu empurrar isso como uma verdade, né? Eu acredito muito mais na presença ali, você estar presente, se fazer presente. E sobre esse caso que você citou aí do Rio Grande do Sul, essa tragédia aí mesmo, né? Eu me deparei muito com isso. Eu até postei alguma coisa nas minhas redes sociais falando sobre isso, né? Chega momentos da nossa vida que o que nos resta é ter esperança no nosso coração. O desespero ele cega. A gente não vê um futuro, um horizonte. Se a gente chora, se a gente sofre, se a gente padece, a gente tem todo o direito, porque somos humanos, né? E acho que a gente não vai ser condenado por Deus. Até pessoas que questionam Deus mesmo. Eu acho que temos que ser sinceros, transformar isso numa oração. É o porquê, sabe? Por que, Senhor, que você permitiu isso? Por que essas coisas estão Não é acontecendo? pecado questionar Deus. Nunca vi isso como pecado. Pelo contrário, eu vejo isso como uma oração. Como uma conversa, né? Moisés fazia isso, né? Nos tirou do Egito para passar É. fome aqui, faça alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade com Deus. E eu sempre assim, acredito nisso, né? Diante das tragédias, apenas ficar com a esperança, que nos faz acreditar nos dias melhores, naquilo que está por vir ainda, né? No dia novo que vai chegar. E você é otimista ou pessimista em relação ao mundo, pelo caminho que a gente está tendo, né? Pós-pandemia, não sei se é uma impressão minha, mas parece que aumentou o ódio entre as pessoas. Você não sente? As pessoas estão mais divididas Eu por sinto. política, por Sim. religião, por tantas coisas. É. Totalmente, né? O grupo da minha Você família, você sente tem um isso, né? motivo que tem é briga é por causa de política, né? Assim, eles não brigam por nada, mas por política com certeza. Eu queria ter mais otimismo assim em relação ao mundo. Até me culpo sobre isso, né? Porque parece que a fé impulsiona a gente ser pessoas que tenham esperança assim que algo vai acontecer. Mas parece que tá tão difícil, sabe? Tá tão pesado, o mundo tá tão pesado assim, que a gente vai perdendo um pouco esse otimismo, né? É, sei lá, uma utopia parece, né? Você imagina algo que não vai acontecer nunca, né? Cadê? As pessoas não têm mais empatia, as pessoas não conseguem mais nem se sensibilizar, assim. É, Diante das tragédias, você não consegue se colocar no lugar se do outro. comover, né? Ter compaixão, assim, de Pessoal você olhar. ajudando e gente em casa discutindo quem tá ajudando. Se aquela é a melhor forma de ajudar, por que essa Então, pessoa não ajuda de alguma exato, forma? Criticando quem tá exatamente. tentando ajudar, É, né? eu senti ali uma sensação de impotência assim muito grande, sabe? Queria ter feito algo mais. Ajudei ali, né, financeiramente, alguma coisa, divulguei. Mas eu até liguei lá para umas pessoas que eu conheço em Porto Alegre. Eu queria ir para ir fazer alguma coisa, né? Sei lá. Mas, pá, tá difícil agora, é melhor nem vir, né? As pessoas estão saindo. Mas a gente se sente assim impotente. Eu acho que a tragédia humana é quando a gente perde a nossa humanidade, sabe? Quando a gente É. vê tudo isso, a gente fica indiferente, alheio, assim, parece, não é problema meu. Não tá acontecendo comigo, não é problema meu. Então, para mim, isso aí realmente é uma tragédia. E cada vez mais a gente se depara com situações assim, né? De falta de sensibilidade, de humanidade. Mas eu acho que o que tá acontecendo, que eu falei anteriormente, nesse ódio, ou nesse cancelamento, essa busca por culpado em qualquer coisa, tem a ver um pouco também com você desumanizar o outro, né? De você achar que o cara que torce por outro time, ou tem outra religião, ou tem outra ideologia, ela é um inimigo a ser combatido e não um irmão em Cristo, ou uma pessoa que é igual a você, que talvez tenha outra perspectiva, que daria pra conversar de alguma forma, ou pelo menos não conversar sobre aquilo que te separa. Conversa sobre aquilo que te une, né? Exato. Nossa, ele é religioso, né? Assim, eu, fiquei impressionado É agora. que eu penso muito Fui sobre isso. tocado. Quando as pessoas falam, ah, mas meu pai
é isso, ou minha mãe é aquilo, não dá pra conversar. Fala, pô, mas só tem política pra conversar num domingo, numa mesa de almoço? Você não pode conversar sobre outras coisas? Se você sabe que vai dar confusão, não conversa sobre aquilo. Sobre política, pode falar nomes aqui, né? Claro. Quando eu estou eu cheguei na seguinte, assim, eu tenho essa posição na minha vida. Eu tenho uma paróquia que ela é bem mesclada em relação a isso também, né? Dividida. Eu tenho comunidades que são projetos de assentamento. São pessoas muito ligadas a partido de esquerdas e tudo mais, né? Movimento Sem Terra e tudo mais. Eu chego lá, tá todo mundo falando do Lula. Tá bom, legal, tudo bem. Eu vou no outro ambiente, tá todo mundo falando do Bolsonaro. Super concordo também, sabe? Ah, não, eu não tenho mais paciência pra ficar discordando ali. Que não vai adiantar de nada, né? Essas coisas todas assim. Essas É como pessoas você passam, falou, né? encontrar o que nos une, né? Então vai ter outras coisas que a gente pode conversar, aquilo que nos une, aquilo que a gente tem um consenso e tudo mais. Sei lá, eu cheguei assim numa fase da minha vida que eu fujo de briga, de confusão, eu não quero saber. Eu concordo, você tem que concordar, eu me silencio, você tem que silenciar também. Se não pede minha opinião, até agradeço, fico calado em relação, né? Se eu tô numa conversa assim, porque não vale a pena, você não vai mudar. É igual, por exemplo, eu tenho muito hater na internet, né? Não é possível. Oxi. Sério? E católicos. Os Não é- principais são católicos, né? Que dizem o quê? Ah, A justificativa deles. Não, é porque tem algumas alas na igreja mais tradicionais, né? Principalmente de jovens recém-convertidos, assim, que querem resgatar um tradicionalismo, Certo. missa em latim, essas coisas Sério? todas. Tem muito isso, tá crescendo muito. Pra quem não sabe, antigamente a missa era rezada em latim e de costas, né? Até o Concílio padre Vaticano II, ficava de né? costas pro público, né? Isso. Aí, então, essas pessoas querem resgatar isso, um saudosismo, né, e tudo mais. E assim, não só eu, mas quando vê outros padres, assim, tipo, usando Instagram, essas coisas, é como se fosse um escândalo, né, e tudo mais. Mas é incrível, assim, eu já vi mensagens, assim, de pessoas desejando a minha morte, sabe, assim... Literalmente? É, Eu quero que você literalmente, morra. exato. Meu Palavras, Deus. assim... Então, eu não consigo lidar muito bem com isso, assim, simplesmente, vou ignorar, né? Eu não sei, assim... Eu admiro as pessoas que não estão nem aí, que não se importam, né? Pra mim não funciona. Eu não consigo, assim, ficar em paz sabendo que tem alguém que nunca esteve comigo, que nunca olhou pra mim, que nunca conversou comigo Poxa. e me odeia, sabe? Então, assim, tô trabalhando nisso, né? Mas é exatamente isso, assim. É tanto ódio, assim, acho que tem pessoas que acordam dispostos a ferir. Ah, hoje eu vou machucar, hoje eu vou ferir e tudo mais. Assim, não, elas não vão estar em paz. Mas eu acho que os haters, eles falam muito mais deles mesmos do que do outro, sabe? Eu acho Também que é um acho. vazio muito Também grande, acho. né? Normalmente do que eles acusam é algo que eles mesmos sentem neles, né? Isso, exatamente, Mas né? eu vejo principalmente um vazio, porque se a pessoa tem uma vida preenchida com amor, com uma família, com qualquer coisa que seja, ela não tem tempo de ficar odiando na internet. Pensa bem. Você tem filho pra criar, ou você tem um trabalho que você gosta, tem amigos, por que você vai ficar xingando na internet? Isso. Tem alguma coisa que eu não concordo? Passa o dedo, vai pra cima, né? Assim, vai comentar, pelo amor de Deus, né?